Então a gente volta agora para comentar a participação dos candidatos. E podemos começar com Amazonino Mendes. Amazonino Mendes, como eu disse na participação anterior, no início desta coluna, ele teve um desempenho que definitivamente chamou muita atenção do público, a meu ver, em 2 pontos. Na minha opinião, o candidato que falou melhor, que demonstrou mais habilidade mental, ele trouxe um debate que é um debate longo, né, de mais de 2 horas, momentos anteriores de respostas de adversários, incluindo as que o atacavam ou temas que ele voltava, ele abria contexto sem perder o raciocínio, sem perder a qualidade do conteúdo e voltava ao ponto anterior. Então, eu penso que o raciocínio dele foi demonstrado como algo em alto nível no debate de ontem. No entanto, as imagens que ficaram expostas, ele estava atrás o tempo todo das pessoas que ocupavam o púlpito do lado da esquerda, né? Então ele ficava o tempo todo muito exposto, e aquela imagem, como tem sido comum ao longo das aparições espontâneas dele, né, neste momento de pré-campanha, colocam ele negativamente na avaliação do público. A imagem de um cansaço, a imagem de uma respiração com dificuldade, um pigarro frequente na fala, são todos dados que causaram um impacto e uma impressão negativa. Isso também é um dado de avaliação no debate do ponto de vista do eleitorado, e que para o Amazonino contou neste momento como desvantagem. Eu vou destacar da fala dele alguns pontos rapidamente, que ele colocou até com maior clareza, na minha opinião, que os outros candidatos, mas de uma forma, num formato que não foi arrogante nem desrespeitoso, e que eu acho que isso é uma vantagem dele. Quando ele pega e mostra a cadeira vazia, na ausência do governador, e diz que aquele é o retrato do atual governo. Ele diz que o governo é incompetente em todos os sentidos e quer enganar o povo com sopa. Quer dizer, ele traduz numa linguagem popular, numa linguagem acessível, como ele interpreta os atos negativos do governo e os dados que são positivos, né? A vantagem do governo na questão dos auxílios e tudo mais, que tem sido uma grande vantagem para o governador Wilson Lima nesse contexto da máquina. Ele traduz, ele não fala assim, a máquina aparelhou a máquina, ele usa palavras que estão fora do contexto das pessoas, né? E é uma linguagem que vem da experiência política também de Amazonino Mendes. O enquadramento do Henrique Oliveira também vai neste nível, ele não chega a ser grosseiro e arrogante. Ele, diante da sua experiência e do tempo que ele tem e do respeito que se deve ter também neste contexto da atuação dele, pede respeito, cita o que fez, que o Henrique não teria para demonstrar, e diz que ele está sendo muito respeito, que lamenta que ter de falar com ele naquele nível. Algumas impressões em relação ao Henrique também foram negativas, também por este enquadramento do Amazonino, além de colocar o Henrique como laranja. Bom, o Henrique Oliveira, a meu ver, assim, eu tenho de dar uma pausa aqui, eu preciso falar de uma coisa, porque é uma questão que me coloca numa mesma condição que o Amazonino Mendes. Vocês vão perceber que em alguns momentos, ontem também, eu estava com falta de ar, que são as sequelas da Covid. Eu tenho metade da idade do Amazonino Mendes e fiquei com essas sequelas. O pigarro também, de vez em quando, vocês aqui no ar percebem que eu dou aquele pigarro, que também é sequela da Covid. Mas, como eu trabalho com a voz, eu busco alguns meios de diminuir essa desvantagem das sequelas. Eu ando sempre com água, eu ando sempre com uma pastilha. É aquela coisa do contexto que eu penso que falta no entorno do amazonino, alguém que não queira demonstrar que ele não é o que ele não é. Né? Alguém quer fingir que ele não é uma pessoa idosa. Ele é uma pessoa idosa. E ele precisa admitir isso, como a Anne Moura admite, a vice do Braga, estou grávida de 6 meses. Vou fazer campanha na condição de uma grávida de 6 meses. E na condição da minha atuação política, porque ela tem o que apresentar. O Amazonino tem o que apresentar, mas parece que eles querem mostrar uma coisa que o Amazonino não é, ao invés de dar vazão para o que ele é. Esta é a minha visão em relação a isso. Eu até tive o cuidado, Rafael, de ler a minha pergunta, porque eu achava importante citar alguns detalhes no contexto do que eu vinha trazendo. E tinha medo, receio, que estas faltas de memória que acontecem, vazios de memória da sequela da Covid, me traísse.
mas uso os instrumentos que me facilitam esta condição. Eu penso que falta isso no contexto do Amazonino Mendes, já que apresentaram a campanha dele, ele como opção de voto para esta eleição na condição dele. Mas eles tentam disfarçar uma coisa que não é possível disfarçar. Até pediram para trocar de lugar, porque no terceiro bloco em diante ele vai para trás do Neto, onde ele ficava menos visível naquela condição dele dos intervalos, que chamou muita atenção das pessoas que estavam vendo, né, pelas imagens e circulou na internet.